Lei da gravitação universal. Fala galera, beleza? Aqui fala o professor Telmo, estamos aqui para mais uma aula onde vamos falar sobre a gravitação universal. Sir Isaac Newton, 1642-1727. Vou resolver algumas questões aí no final. Assista essa aula até o fim para você saber como isso pode ser cobrado em você no Enem, no vestibular ou no concurso. Então, pessoal, antes de começarmos, gostaria de indicar a vocês o canal Tudo é História, do professor Hilário Xavier. O link vai estar aqui nos comentários. Você vai encontrar aqui, ó, correção de simulado, correção de prova. Então, tudo que você precisa de história está no canal Tudo é História. Beleza? Se inscreve lá. Então, vamos lá, gente. Lei da gravitação universal. O que Newton disse? Ele falou que a matéria atrai a matéria em razão direta do produto de suas massas e razão inversa do quadrado da distância entre elas. Repetindo, matéria atrai matéria na razão direta do produto de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância entre elas. Não entendeu nada? Fica tranquilo, muita calma nessa hora. Vou mostrar para vocês aqui. Está dizendo que a matéria, um corpo, M, mzão aqui, atrai o corpo, Mzinho aqui. Em razão direta do produto de suas massas, olha só, massa vezes massa aqui embaixo, e inversa do quadrado da distância. Em razão inversa do quadrado da distância. A distância é o quadrado. Onde G aqui, gente, é a nossa constante. É uma constante proporcionalidade. Então, como que funciona isso? Matéria atrai matéria mesmo? Veja só. Vamos tentar imaginar aqui esse vaso de planta, esse jarro aqui, sendo atraído. Vamos supor que cada um deles tem a massa de 1 kg. Qual seria então a força deles? Se eu substituir nessa fórmula aqui, segundo Newton. Eu calculando isso daqui, eu vou achar uma força de aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Isso equivale a 0,0000677 newtons. Que força é essa, gente? Muito pequena. É desprezível essa força. Então eles nunca vão se aproximar. Bom, para corpos pequenos, essa força realmente é desprezível. Mas Newton não fez essa fórmula pensando em corpos pequenos, e sim na atração gravitacional entre um corpo e a Terra, corpos que tenham uma massa muito grande. Por exemplo, entre você e a Terra, essa forma não fica desprezível não. Você vai achar em torno aqui, ó, de 800 newtons, que é aproximadamente um corpo aí de 80 quilogramas. Ok, gente? Então, essa força-peso de atração gravitacional. Matéria atrai matéria. Então, vamos tentar olhar, gente, o Sol e a Terra. Qual seria a intensidade da força entre o Sol e a Terra? Vamos ver aqui. O Sol tem uma massa de 1,989 vezes 10 elevado a 30 kg. Essa é a massa do Sol. Agora, a massa da Terra é 5,972 vezes 10 elevado a 24 kg. Só fazendo uma comparação aqui entre as massas, vocês podem ver que a massa do Sol é 333 mil vezes a massa da Terra. Então, cabe ali no Sol cerca de 333 mil terras no Sol. Só para você ter uma ideia. Então, se eu quiser calcular a intensidade dessa força, eu vou arredondar esses números aqui, ó, para 2 vezes 10 elevado a 30, a massa do Sol. A massa da Terra, vou botar 6 vezes 10 elevado a 24. E a distância entre eles é 1,5 vezes 10 elevado a 11. Usando aqui nossa constante de gravitação, basta substituir isso aqui na fórmula e fazer conta, que vai ser pura matemática. Fazendo essas continhas aqui, a gente vai achar 3,573 vezes 10 elevado a 22 newtons. Essa é a intensidade da força. Mas é dessa forma que vai ser cobrado de vocês? Pouco provável, gente. Muito pouco provável. Se eles forem cobrar isso de vocês, vão te cobrar de uma outra maneira. Então vem comigo que eu vou mostrar aqui para vocês, para você compreender melhor a fórmula da gravitação universal.
Bom, Newton enunciou que a força é diretamente proporcional ao quê? O produto das massas. Nós temos a massa 1 e a massa 2. E o raio médio elevado ao quadrado, dividido, né, o produto das massas dividido pelo raio médio elevado ao quadrado. O que você precisa entender aqui? Que se eu dobrar uma das massas, o que acontece com a força? A força vai dobrar, porque são grandezas diretamente proporcionais, ok? Agora, se eu dobrar a outra massa, a força também vai dobrar, beleza? Também são grandezas diretamente proporcionais. E se eu dobrar as duas massas, o que vai acontecer com a força? A força vai aumentar 4 vezes. Como falei, são grandezas diretamente proporcionais. Se você dobrou os dois lados, o outro lado vai o quê? Quadruplicar. Beleza, gente? Então vamos analisar mais essa fórmula aqui. Se eu duplicar agora o raio, eu estou aumentando a distância entre dois planetas. Ou, sei lá, o Sol e a Terra, ou o Sol e a Lua. Seja lá, estou aumentando o raio, estou aumentando a distância. Quando eu aumento a distância, o que acontece com a força? Essa força vai diminuir. Quantas vezes? 4 vezes. Por quê, professor? Lembre-se, isso aqui está sendo elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, isso aqui vai reduzir 4 vezes. Se não tivesse ao quadrado, ia reduzir 2 vezes. Ok? Mas como está elevado ao quadrado, vai reduzir 4 vezes. Então, se eu triplicar a distância, ou triplicar o raio médio, a força vai reduzir 9 vezes. E se eu quadruplicar o raio, a força vai reduzir 16 vezes. Ela será dividida por 16, ok? Então, a nova força será 16 vezes menor. Agora, pessoal, quando eu dividir o raio por 2, eu estou encurtando a distância entre os dois, ok? Então, se eu dividir por 2, a força vai aumentar quantas vezes? 4 vezes. Veja que eu estou dividindo o raio por 2. Então, estou pegando uma distância e botando a metade dela, né? Então, quando você dividir por 2, 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, eu encurtei a distância. Então, a força aumenta 4 vezes. Se eu dividir o raio por 3, a força aumentará 9 vezes. E se eu se eu dividir o raio por 5, eu reduzir o raio em 5 vezes, a força vai aumentar 25 vezes. Certo, gente? Beleza? Então, pessoal, as forças que atuam nos corpos, elas formam um par, ação e reação, ok? Então, a força que A exerce B é igual à força que B exerce A. A terceira lei de Newton também está inclusa aqui, ok, galera? Fique ligado nisso daqui. Então, a força que a Terra exerce na Lua é igual à força que a Lua exerce na Terra. Então, pessoal, todos os planetas obedecem à lei da gravitação universal. Agora, vamos fazer alguns exercícios para a gente treinar isso tudo aqui. Vamos fazer uma questãozinha aqui que caiu na SpaceX. Consideramos que o planeta Marte possui 1/10 da massa da Terra e um raio igual à metade do raio do nosso planeta. Se o modo da força gravitacional sobre um astronauta na superfície da Terra é igual a 700 newton, na superfície de Marte seria igual a... é desse jeito que vai vir cobrando de você, para você entender a fórmula da gravitação universal. Ele só te deu um número aqui, 700. E o resto é tudo interpretação. Então ele fala aqui 1/10 da massa da Terra e um raio igual a metade do nosso raio. Como que você vai resolver uma questão como essa? Bom, tá aqui. A lei da gravitação aplicada aqui na Terra, nós temos aqui 700 newtons, certo? É isso que ele está falando. Se eu peguei aqui na Terra, apliquei a lei da gravitação universal em cima de um corpo do astronauta, eu achei 700 newtons. Agora, em Marte, quanto que isso vale? Então, eu vou botar aqui, a lei da gravitação universal em Marte. Em Marte, repare que nós temos aqui a massa do astronauta é a mesma. A única coisa que vai mudar aqui é a massa de Marte, certo? E o raio, né, de Marte, tá?
Daqui para cá que está mudando isso daqui. A massa é a mesma do astronauta que a gente está medindo nos dois planetas. Então, ele diz que a massa de Marte é 1/10 da Terra, certo? Então você vai botar isso aqui, ó. Olha a interpretação como é que é. O que é 1/10? É dividir por 10. Então você vai pegar a massa da Terra, você não sabe qual que é aqui, não vamos botar valores, e vai dividir por 10. E o raio? O que você vai fazer com o raio? O raio, ele disse que aqui o raio, a metade do raio nosso. Então vamos pegar o raio da Terra e dividir por 2. Metade significa o quê? Dividir por 2. Beleza, feito isso, agora a gente vai substituir isso daqui na fórmula da força de Marte. Então a gente está colocando aqui a massa da Terra dividida por 10 no lugar da massa de Marte, né? Então a massa da Terra dividida por 10 e o raio da Terra dividido por 2. Bom, fazendo essa contazinha, leva o quadrado aqui, a gente vai passar o 4, né? Usando propriedade, vai passar o 4 para cima e o 10 vai ficar aqui embaixo, ok? Então, propriedade aqui, as frações. Repare que a gente tem aqui 4 sobre 10, G vezes a massa da Terra, vezes a massa do astronauta e o raio da Terra. Esse cara aqui é igual a isso aqui, ó. Então eu posso substituir. Eu tenho tudo da Terra aqui, ó. Não é isso? Esse daqui não é igual a esse? Então eu posso simplesmente substituir aqui por quem? A força que está na Terra. A força que está na Terra é 700. Então 4 vezes 700 dividido por 10. A gente vai achar 280 newtons. Resposta então é a letra B. Viu como que pode ser cobrado de você? Gravitação universal é desse modelo aqui. Então vamos lá, gente. Outra questãozinha aqui de colégio militar. Colégio militar gosta bastante de gravitação universal. Bom, vamos lá. EEA. 2 corpos de massa M1 e M2 estão separados por uma distância d e interagem entre si com uma força gravitacional F. Se duplicarmos o valor de M e reduzirmos a distância entre os corpos pela metade, a nova força de interação gravitacional entre eles, em função de F, será. Agora repare que ele não deu valor nenhum, ele só quer saber um valor de uma força em função da outra. Então a gente faz o mesmo processo. A força, no começo de tudo, era essa aqui, não era? Massa 1, massa 2, distância d. A nova força, o que vai acontecer? Eu vou modificar a massa e vou modificar a distância. Então vou ter uma nova força. Só que essa massa aqui, M1, ele falou que é quanto? Se a gente duplicarmos a massa M1 e reduzirmos a distância entre os dois pela metade. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou duplicar a massa, M1. Então, M1' vai ser igual a 2 vezes M1. E a distância é igual à distância anterior dividido por 2. Então, fazendo essas continhas aqui, leva ao quadrado, passo para o outro lado, a gente vai ter aqui 8 vezes G, M1, M2 sobre D. Que isso aqui eu posso substituir pela nova força, a força anterior, não é isso? Se eu substituir aqui, ó, eu vou ter F' é igual a 8 vezes a força F. Então é só substituir pela fórmula aqui de cima. Então a resposta seria a letra D. Beleza, gente? Viu como que pode ser cobrado de vocês? E para a gente finalizar, uma questãozinha mais simples, o ônibus espacial realiza suas viagens ao redor da Terra, a uma altura de cerca de 600 quilômetros da superfície. Por que os astronautas flutuam no interior da nave? Então, pessoal, todo o corpo em órbita, circular ou elíptica, está em uma eterna queda livre e por isso os corpos ficam flutuando no interior do ônibus espacial. Beleza, gente? Então a resposta aqui seria letra B, ok? E chegamos ao final com a imagem do Marcos Ponte, astronauta brasileiro no treinamento lá em Moscou. Olha só que legal. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí seu joinha, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a galera, compartilhe no grupo do WhatsApp, compartilhe no Facebook e que eu vou continuar passando vídeo como esses daqui. Beleza? Bons estudos, até a próxima, um abraço!